Por essa razão, muitas pessoas, embora queiram, vejam a importância, têm dificuldade em evoluir espiritualmente. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio das Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre uma situação que todos nós vivenciamos no nosso dia a dia e que nos ajuda a entender o processo de evolução espiritual. Vamos começar com uma situação cotidiana. Se você vai adquirir uma roupa, se você vai comprar um prato de comida, se você vai adquirir um utensílio, um bem, todas essas coisas têm um preço, não tem? Para que você possa obter a roupa, o alimento, os utensílios, você precisa pagar o preço por essas coisas. E quando a gente fala de preço, existe um aspecto interessante, porque as pessoas às vezes falam assim, nossa, tal coisa está cara, tal coisa está barata. E o barato ou caro depende não do preço, mas do valor que a gente atribui àquele item específico. Se uma coisa, por exemplo, custa R$100, mas o valor para a gente é um valor muito alto, é algo que tem um valor sentimental, um valor de utilidade, a gente começa a olhar para o preço achando que ele é mais barato. Se porventura uma coisa não tem tanto valor para a gente, mesmo que ela possa custar pouco, a gente vai considerar aquilo como um valor elevado. Então a gente precisa entender esses elementos, né? Tudo que a gente vai adquirir tem um preço e a nossa avaliação do preço depende do valor que a gente atribui àquele item. Existe um terceiro elemento que a gente não pode desconsiderar, que é a condição. Se a pessoa tem condição naquele momento de adquirir aquele bem, aquele alimento, aquele item de utilidade. Então vamos ficar com esses três elementos na cabeça: preço, valor e condição. Mas Saulo, o que isso tem a ver com a evolução espiritual? Parece mais uma aula de economia, de finanças. Pois é, gente. As coisas do nosso cotidiano, muitas vezes nós separamos do processo de evolução espiritual e a gente esquece de que muitas delas obedecem às mesmas leis, às mesmas regras, as mesmas condições. E com a evolução espiritual não é diferente. A evolução espiritual também tem um preço. Também tem um preço. E se a gente não entender o preço da evolução espiritual, nós corremos o risco de ficar idealizando, imaginando, querendo a evolução espiritual, mas a gente não consegue alcançá-la porque a gente não paga o preço. É como se a gente ficasse passando pela rua, olhando um item bonito do outro lado da vitrine e a gente cobiçasse, quisesse aquele item, mas a gente nunca entra na loja, coloca a mão na carteira e paga o preço que tem que ser pago para a gente poder levar aquilo para casa. Obviamente que a evolução espiritual é um processo e não um bem, mas obedece à mesma regra. No caso da evolução espiritual, qual é o preço? É o preço da disciplina, o preço do estudo, às vezes o preço do sacrifício. E todos esses elementos poderiam ser resumidos numa palavra que no Evangelho aparece e que a gente pode utilizar como o resumo daquilo que significa o preço da nossa evolução espiritual. São as nossas cruzes, a cruz que a gente tem que carregar. Então, carregar a nossa cruz é o preço para a nossa evolução espiritual. Agora, muitas pessoas podem até não ter condições de adquirir todos os bens que gostariam, comprar todas as camisas, todos os sapatos, fazer todas as viagens, porque às vezes nos falta condição financeira para isso. Mas em matéria de evolução espiritual é diferente. Todos nós temos condições de adquirir evolução espiritual, porque ela não nos pede o recurso financeiro, ela não nos pede títulos exteriores, ela nos pede um preço que é interno. É o preço da gente se desprender do nosso egoísmo, dos nossos apegos e a gente entender o valor inestimável, elevadíssimo
que a evolução espiritual possui. Porque é só evoluindo espiritualmente que nós diminuímos a nossa carga de sofrimento, que nós podemos ser mais úteis aos semelhantes, que a gente entende melhor as circunstâncias da vida. Então, evolução espiritual tem um valor inestimável. Infelizmente, nem todo mundo percebe o valor e a grande maioria talvez não esteja disposta a pagar o preço da evolução espiritual. E assim como acontece com as coisas do nosso cotidiano, sem a gente pagar o preço, não dá para a gente levar para casa. Sem a gente pagar o preço da evolução espiritual, não dá para a gente evoluir espiritualmente. Tenhamos isso em mente, para que a gente possa, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, perceber aquelas oportunidades que a vida nos oferece de pagar esse preço. Porque às vezes pode ser um minuto de paciência ouvindo uma pessoa que está numa situação de desequilíbrio, sem revidar. Pode ser aquela meia milha a mais, aquele caminhar um pouco a mais, um sacrifício que você faz pelo próximo. Pode ser o compartilhamento daquilo que você já aprendeu. Pode ser uma expressão de humildade. Todas essas oportunidades que a vida nos oferece de exercitar valores nobilitantes, valores do espírito, vamos começar a entendê-las como sendo as oportunidades que a vida nos dá para que nós possamos adquirir evolução espiritual. É aquela possibilidade de carregarmos a nossa cruz e seguir na direção do Mestre. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, e nos diz: Chamando a si a turba, juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Emmanuel intitula o seu comentário Nossa Cruz. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm, cada qual, a sua cruz. Esse almeja a que lhe deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a afeição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo inquistante e tomar a nossa cruz. Uma bela página de Emmanuel, nos lembrando de que muitas vezes aquilo que nós atribuímos como dificuldade, sofrimento, problemas, e o são, podem ser vistos como sendo esse convite da vida para que a gente avance do ponto de vista espiritual. E o desafio para a gente hoje, a proposta para que a gente coloque em prática essa reflexão nesse momento, aonde você está, é começar a comprar um pouquinho de evolução espiritual. Então nós vamos olhar para as nossas situações, seja uma situação de trabalho, seja de convivência familiar, no ambiente social, e naquela situação, vamos pensar o seguinte: como é que eu posso comprar um pouquinho de evolução espiritual exercendo as virtudes? A virtude da paciência, da calma, da compreensão, do silêncio, ensinando quando for o caso, sendo humilde, entendendo que com isso nós estamos irremediavelmente adquirindo um dos bens mais preciosos para a nossa existência, que é o crescimento espiritual.
E lembrando que se você gostou da reflexão, se você gostou do texto do Emmanuel, aqui embaixo do vídeo tem um link que você pode conhecer toda a coleção Evangelho por Emmanuel. São 7 volumes com 1.616 comentários, iguais a esses que a gente leu, com essa beleza, com essa profundidade. E se você tiver interesse, clica aí e conheça um pouco mais da coleção. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.